Boa noite. Nós estamos aqui para continuarmos o nosso estudo do nosso livro O Nosso Lar, que é uma psicografia do Chico Xavier, psicografado pelo espírito André Luiz. Como nós já dissemos, esse livro ele foi escrito no ano de 1944. Faz um tempinho já, né? Mas ele não perde a sua atualidade e continua impressionando. Hoje, por exemplo, nós vamos ver o aparecimento do espírito Clarencio na história. Ele é um espírito de alta hierarquia e ele é que vai tirar o André Luiz dessa situação complicada na qual ele está envolvido, que é estar ali nas zonas tristes do umbral, onde as sombras imperam e ele diz que vive comendo qualquer coisa que apareça, e raramente aparece assim alguma coisa meio verde. E ele fala que chega a lamber o lodo, né, para matar a sua sede. Então, uma coisa bastante triste. Mas o capítulo começa assim. Ele narra que ele grita, que ele ouve os seguintes gritos: suicida, suicida, criminoso infame. Veja só, ele entra num tipo de um pânico e ele descreve: por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa, e quando meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Então nós podemos imaginar como era difícil a situação do André Luiz neste momento e nesse local onde ele estava. Porque onde ele estava? Ele estava nas zonas mais tristes do umbral e ele foi para lá por conta do seu estado vibratório, de como é que ele agia, como que ele pensava. Ele inclusive ele informa que ele era um materialista convicto, ele não acreditava em Deus, coisa nenhuma. Isso para ele era uma história de crianças. E ele só vai perceber a necessidade de Deus, ele vai informar aqui nesse capítulo, quando o sofrimento chega ao ser uma coisa assim absurda, ele não suporta mais nada, aí ele vai lembrar de Deus. Meus irmãos, infelizmente eu acho que é muito comum na nossa vida nós lembrarmos de Deus só quando o sofrimento já está num grau avançadíssimo. Mas vamos ver alguns pontos que eu achei muito importantes. Ele fala aqui ainda: a circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam no caminho, nos caminhos ermos e obscuros. Nos caminhos ermos. Então ele tem ele não estava solitário, ele estava lá na companhia de espíritos muito maus que lhe provocavam medo, dor e tudo mais, né? Olha só uma frase que ele menciona, que ela diz assim: que buscas, infeliz, onde vais, suicida? E ele diz: mas eu suicida? Mas como suicida? Eu adorava minha vida, minha família. Como posso ser suicida? Muito bem. Por que ele era suicida? Olha a pergunta que vai ficar no ar agora. Ele ainda acrescenta: depois o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. A grande caminhada que parecia sem fim. Meus conhecimentos ante o infinito
semelhavam-se a pequena bolha de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Então, ele que era um homem de uma cultura extraordinária, ele que sabia tudo, que conhecia as mais profundas teorias da filosofia do seu tempo, de repente ele estava assim, achando que ele não sabia coisa nenhuma. Tudo que ele havia aprendido era nada diante daquela circunstância terrível que ele estava vivendo. Olha a afirmativa seguinte: persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome todas as fibras, e nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Será que existe uma dor maior do que essa? Pessoa suportar uma fome terrível, um cansaço terrível, uma sede terrível, mas não desmaia, ou se desmaia, acorda e volta e não se acaba, porque a grande esperança do materialismo mais claro, daquele afastamento de Deus, uma grande esperança, por incrível que pareça, é que quando se morrer, tudo se acaba. Tudo acabou. Acabou. Não se tem mais pensamentos, nada. É como um sono daquelas noites que a gente deita e de repente acorda e já é dia. E você não viu passar nada. Então a grande esperança do materialista, da pessoa que não crê em Deus, seria essa. Que de repente tudo acabasse. Mas olha só o caso do André Luiz. Não acabou. Ele acordou. Meu Deus, ele acordou. Ele continuava vivo. E numa situação terrível, ele era um homem de posses, um homem de poder, um homem rico. De repente ele não tinha nada, ele estava no brejo. A roupa desgastando, ele narra, a fome terrível, o medo, as criaturas monstruosas que o perseguiam. Onde estava o consolo da sua filosofia descrente de Deus? Meu Deus! Não raro era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos que passavam em bando quais feras insaciáveis. Imaginem a situação, meus irmãos. De repente aparece um monstro e você tem que correr, tem que se esconder. E quando você pensa que está sossegado, aparece outro monstro. E muitos monstros, ele fala em manadas de monstros. Olha que coisa absurda. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida. Fosse onde fosse, essa ideia confortou-me. Olha o paroxismo. Não crê em Deus. É um ateu. Deus não existe. Porque é muito fácil afirmar que Deus não existe quando você está encarnado. Especialmente quando se tem saúde, né? E recurso. Mas é muito fácil. Deus não existe. Eu preciso de Deus. Mas quando se está nesta situação que ele se encontrava, quando se está abandonado à dor, à solidão, à sede, ao medo, Deus se transforma no único recurso, não é o último, é o único, não tem outro. Aí sim a pessoa se volta para Deus. E deve ser a coisa mais doída do mundo a pessoa ter que se voltar para Deus nesse instante, sendo que ele negou Deus todo o tempo da sua vida. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais.
em tão amargurosa emergência. Vejamos, meus irmãos, tão amargurosa emergência. Pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais. Sim, porque não havia outro recurso. Só Deus poderia auxiliá-lo agora. Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente, inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não o desampara. Que coisa maravilhosa. Deus nunca nos desampara. E quando o André quis agradecer, falar alguma coisa e não suportava, porque o cansaço dele era extremo, o Clarence lhe diz: calma, meu filho, calma. Descansa. Descansa. É preciso descansar para reaver as suas energias. Chamou 2 companheiros, improvisaram uma maca e o levaram para o nosso lar. Foi abrigado. Vocês sabem quantos anos o André ficou ali? Descobriremos em seguida. Vamos continuar lendo o livro. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Como eu sempre digo, repito, procurem comprar o livro, porque vocês estão ajudando a obra espírita. Quanto possível, compre da sua livraria, do seu centro espírita. É claro que se você comprar numa grande livraria, você vai pagar mais barato. Claro, se você não pode, compre mais barato, leia o livro. Importante a leitura. Mas se você puder, compre no livro, na livraria do seu centro espírita. Seu centro espírita não pede arrecadação, ele não faz arrecadação, ele dificilmente pede auxílio, então ele precisa vender os livrinhos para pagar as contas do mês. Por isso, procure comprar no seu centro espírita. Você estará ajudando uma obra espírita. Estaremos juntos. Se você gostou, continue conosco, faça seus comentários, assine o nosso canal, divulgue a mensagem. Lembre-se, Emmanuel nos diz que a maior caridade que podemos fazer para o Espiritismo é divulgá-lo. Para o Espiritismo. Para nós mesmos, a maior caridade é amarmos os nossos semelhantes. Que Jesus nos abençoe a todos e nos ilumine e nos fortaleça sempre.